Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Agora chegou a hora da palavra do Senhor, né? Chegou a hora da palavra do Senhor Jesus. Amém, irmã? Glória a Deus. Nós já oramos ao Senhor, fazemos os minutinhos de oração e estamos em poucas pessoas, mas Deus é que vai governar o nosso culto, né? Amém? Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus, ele não importa se tem 2 ou 3 pessoas, ele não importa. O importante é nós, aleluia, cultuar o Senhor, é nós louvar o Senhor, porque o Senhor Jesus, ele vai voltar. Não é verdade, irmã? O Senhor Jesus, ele vai voltar e depois vai acabar tudo isso aqui, ó. Vai acabar o culto, vai acabar a palavra de Deus, vai acabar os apelos. Ninguém vai mais fazer apelo, te perguntar se quer aceitar ou não o Senhor Jesus. Quando ele voltar, ele vai buscar os seus escolhidos, aquele que realmente serviu ao Senhor a todo tempo. Amém? Aquele que se preocupou em obedecer os mandamentos do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Qual o tema da campanha? Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Eu creio. Eu creio. Se creres, verás a glória de Deus. Santo Deus de Israel, aleluias. O tema da nossa campanha aqui é um culto no lar, né, irmãos? Aqui é um culto doméstico onde nós, né, louvamos ao Senhor e glorificamos ao Senhor, aleluia. A gente faz uma campanha de 3 sábados, hoje é sábado, né? Hoje é o segundo. Hoje é o segundo sábado, a gente fazemos campanha de oração, fazemos um movimento para que o Senhor venha, né, nos abençoar. Porque toda a nossa oração, o nosso jejum tem que ser com propósito, né? Sem propósito, Deus ele não opera. Então a gente tem que fazer o jejum, fazer a oração e com um propósito, fazer a campanha com um propósito. Se creres, verás a glória de Deus. Aleluias. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Lá no livro de Marcos, capítulo 5. Deixa eu ver aqui, se fazer assim fica melhor. Porque essa luz aqui, totalmente aqui, não ficou muito boa não. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Vamos abrir ali no livro de Marcos, capítulo 5, para a glória do Senhor. Ficou muito ruim ainda. Assim é melhor. Livro de Marcos, capítulo 5. No capítulo 5, aleluias, glorificado seja o nome santo do Senhor. Pode ser o número 20, capítulo 5, Marcos 5, capítulo 20. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grande coisas Jesus lhe fizera, então todos se maravilharam. Amém? Glória a Deus. O tema de hoje é Jesus te liberta. O nosso tema, o tema da mensagem. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje, desta campanha, porque a nossa campanha é Se Creres, Verás a Glória de Deus. O tema da mensagem é Jesus te liberta.
Amém? Glória a Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Lá no livro de João, aleluias, glorificado seja o teu santo nome. O livro de João, capítulo 14, versículo é o 6. Aleluia, se eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está falando aqui, irmãos, que para você ir até o Pai, que é Deus, você tem que chegar através dele. É através de Jesus Cristo. Tem muita gente, muitas pessoas que estão se apresentando a Deus, querendo se achegar, querendo ficar perto de Deus, falar com Deus, mas usando outros meios. Outros meios de idolatria. Jesus Cristo, ele é divino, ele é espiritual, ele é sem rosto. Nós só sentimos a presença deles, nós sentimos, nós vemos os milagres dele. Mas aqui está dizendo, no João, capítulo 14, versículo 6, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Para nós chegar até o Pai, que é Deus, o nosso Criador, tem que ser através dele, a gente tem que crer. Como que é através de Jesus Cristo para chegar até Deus? É crendo que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Glórias a Deus. Hoje é um dia, irmão, de libertação. Jesus te liberta. Glória a Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Seja qual for o que você precisa. Aonde o inimigo está te escravizando. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aonde que o diabo, o inimigo, está te escravizando? Eu te digo nesta noite, aonde que ele está te escravizando? É na saúde? É uma cura que você precisa? É vício? Aleluia! Muitas pessoas estão precisando de libertação de bebida, do cigarro, das drogas. Muitos por aí estão sofrendo. Aleluias! Glorificado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. E Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluias. Glorificado, exaltado, adorado seja o nome santo do Senhor. Hoje eu vou falar de uma história, aleluia, de um homem que estava cheio de espírito maligno, estava endemoniado, escravizado pelo inimigo. Então, um grande milagre aconteceu na vida dele. Este homem da Bíblia, ele estava grandemente endemoniado, escravizado, mas o Senhor libertou a vida dele. O Senhor colocou a alma dele em liberdade. Você quer uma libertação hoje? Você quer uma cura? Aleluias. Glorifica Ele, porque a libertação vai acontecer, aleluia, nesta casa. A libertação vai acontecer na tua vida, minha irmã, aleluia. Vai acontecer no meio da tua família, vai acontecer na tua vida, você que está me assistindo também. A libertação vai acontecer. Se for um vício, aleluia, Deus vai tirar essa vontade de beber, essa vontade de fumar cigarro, de usar droga. Deus vai te libertar agora em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Glória a Deus, glorificado seja o nome santo do Senhor. Deus vai colocar esta família, esta casa em liberdade, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluias. A Bíblia diz, irmãos, aleluias, glorificado, exaltado, adorado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que um homem, ele saiu da casa do pai dele, da parentela dele, saiu da casa dele, cheio de espírito maligno. Olha só o que o Satanás estava querendo fazer na vida daquele homem. A Bíblia não relata o nome dele,
Mas relata um homem endemoniado que conseguiu a libertação, uma grande libertação na vida dele. E nesta noite, eu creio que você vai sair daqui, nesta pregação, com a tua libertação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja onde for que tu precisa, você vai conseguir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Se creres, verás a glória de Deus. A campanha é: se creres, verás a glória de Deus. Jesus, ele vai te libertar. Jesus, ele liberta. Aleluia. Ele liberta hoje. Aleluias. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. Glória, 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 glória a Deus. Veja só, irmãos, aleluias, o que o inimigo estava querendo fazer na vida de um homem que relata na Bíblia. O espírito maligno, uma legião de demônios, a Bíblia diz que uma legião de demônios, irmãos, se apossou daquela vida de um homem só, tirou ele da cidade dele, ele foi para outra província, para outra região. A Bíblia diz que ele era um homem grego e ele foi para outra cidade, ele era de Decápolis e foi para a terra dos Gazarenos, foi para a terra de Gazara. A Bíblia diz, irmãos, que este homem saiu da terra dele, de Decápolis, cheio de espírito maligno, cheio de legião de demônio. Aleluias! Quando é legião, irmãos, é muitos. Aleluia! O diabo colocou uma loucura na cabeça dele. Era para aquele homem ficar doido, ele já tinha ficado louco. Aquele homem abandonou a casa dele, abandonou a cidade dele, e o diabo ele levou para outro lugar, para a terra dos Gazarenos. E de acordo com a Bíblia, irmãos, essa legião de demônio foi para outra cidade, querendo causar uma destruição naquela cidade também. Tinha colocado ele como louco. Aleluias! Glorificado seja o nome santo do Senhor. Tinha colocado aquele homem louco. A Bíblia diz, irmãos, que ele andava, tirou da casa dele para morar no cemitério. A Bíblia diz, aleluias, que este homem morava no cemitério. Olha só a escravidão do inimigo. Jesus te liberta hoje. Jesus te liberta. Se é uma enfermidade, Jesus te liberta. Aleluia. Mas a libertação que aquele homem precisava era uma libertação, aleluia, total. Olha só, irmão, como que é um homem sem Deus, uma mulher sem Deus. O espírito maligno se apossou na vida daquele homem, colocou uma loucura na cabeça dele, ele já estava depressivo, era muita angústia na vida daquele homem. A Bíblia relata que ele saiu da terra dele, saiu da casa dele, da família dele, foi para a terra dos Gazarenos e ele foi morar, Satanás colocou ele para morar no cemitério. Diz que ele andava de dia e de noite, gritando, clamando. Aleluias! De dia e de noite gritando. Era muita angústia que aquele homem sentia. Glorificado, exaltado, adorado seja o nome santo do Senhor. Olha só, irmãos, aquele homem passava dia e noite, ele não dormia, ele não comia, pelo jeito, irmãos, ele não dormia, passava dia e noite andando pelos montes, a morada dele era o cemitério. Olha só até que ponto o inimigo faz com a vida de um ser humano, de um homem e uma mulher sem Deus. Este homem, irmão, saiu do lar dele, da casa dele, e foi morar no cemitério, onde gritava. Era muita angústia, irmãos. Era muita angústia, aleluia, na vida daquele homem.
Ali a Bíblia diz, aleluias, que ele se feria com pedra. O demônio colocou loucura na cabeça dele, o espírito de loucura. Era o espírito da morte, o espírito, aleluias, de suicida. Colocou aquele homem louco para ele se suicidar e ainda queria atormentar aquela província onde ele foi. Um homem que gritava de dia e de noite, gritava dia e noite, se ferindo com pedra. Um homem desse era um homem louco. E a cidade, irmãos, aonde um homem desse ficava, era uma cidade que vivia atormentada. O diabo, os espíritos malignos, queria causar destruição naquela província. Essa é a revelação da palavra do Senhor. Aleluias. Que aquela legião de demônios, irmãos, queria destruir a vida daquele homem, para ele cometer um suicídio, mas estava atormentando também aquela província dos Gazarenos. Jesus te liberta hoje. Jesus te liberta. Jesus liberta este lar. Aleluia. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, aleluias. Glorificado, exaltado, adorado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que aquela província não conhecia aquele homem. Então tentava prender ele com grilhões, correntes de ferro, com correntes. Nada adiantava. Nada controlava aquele homem, irmãos. Aleluias. Era muita legião de demônios. A Bíblia diz que era quase 2.000 demônios que estavam naquela vida. Aleluias. Mas grande foi, aleluias, glorificado, exaltado, adorado seja o nome santo do Senhor. Grande foi o milagre daquele homem. A Bíblia diz que Deus colocou aquele homem em liberdade. Aleluias. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Jesus já estava chegando naquela província. Olha só o milagre do Senhor. Um homem que ninguém podia segurar. Prendia com grilhões, que era correntes de ferro, e ele espedaçava tudo. Ninguém podia controlar aquele homem. Mas Jesus Cristo, aleluias, ele é o médico dos médicos. Jesus Cristo é o nosso libertador. Jesus Cristo é o que nos cura. O diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele estava destruindo a vida daquele homem, destruindo o lar dele e querendo causar pânico naquela província onde ele estava. Então a Bíblia diz, irmão, que Jesus já estava chegando. Então Jesus, aleluia, já estava chegando socorro para aquele homem. Aquele homem que vivia de dia e de noite gritando, se ferindo com pedra, se fazendo de louco. Era um homem com espírito de loucura, aleluias. Que angústia que aquele homem estava, irmãos, aleluias. Mas chegou a salvação para aquele homem. Deus não ia deixar ele assim de maneira alguma. Deus não ia deixar aquele homem, aleluias, por mais que ele esteja errante na presença do Senhor, porque com certeza aquele homem não era crente, aquele homem não servia a Deus, mas Deus ele teve compaixão da vida dele. Jesus ele teve compaixão, irmãos, daquela alma. Aleluias. Deus ele te ama. Ele me ama, ele ama você também, irmã. Aleluias. Então o socorro, aleluia, está chegando para nós também nesta noite. Aleluias. Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor.
O socorro, o mesmo socorro que estava chegando na vida daquele homem, está chegando para nós aqui, para esta casa, para o meu lar, para o lar da minha mãe também, aleluias, para o teu lar, você que está me assistindo. Deus está chegando, Jesus Cristo, aleluia, juntamente com seus poderosos anjos, para nos socorrer neste momento, aleluias. Da mesma forma que o socorro chegou naquele homem, que estava louco, aleluias, que estava quase para cometer um suicídio, irmãos, aquele homem, aleluia. Antes de acontecer um suicídio, Jesus chegou ali naquele momento. A Bíblia diz que Jesus chegou, atravessou o outro lado do mar da Galileia e chegou na terra dos Gazarenos, aonde estava aquele homem que precisava muito do socorro do Senhor, que precisava, irmãos, de uma libertação, aleluia. Grande foi um milagre na vida daquele homem. Como que estava, irmão, aquela cidade, com aquele homem gritando de dia e de noite? Estava perdendo aquela cidade, estava perdendo a paz. Já tinha perdido a paz, porque tentava segurar o homem, prendia o homem com a corrente e nada adiantava. E a Bíblia diz que Jesus chegou nessa província. Aleluias. E logo, aleluia, a Bíblia diz que logo ele saindo do barco, aquele homem endemoniado era cheio de espírito maligno, era legião de demônio. Diz que logo veio até Jesus. O espírito maligno, irmão, percebeu que era Jesus Cristo de Nazaré, que estava chegando, o Filho do Deus Altíssimo. Aleluias! Glorificado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que aquela legião de demônio chegou ao Senhor e adorou Ele. E falou: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo? Que tenho eu contigo? Vem me atormentar? O espírito maligno falou dessa forma com Jesus. Porque Jesus, de longe, quando via aquele homem chegando, Jesus ele já viu que era espírito maligno e já estava repreendendo. Já estava mandando aquela legião de demônio embora. Aleluias! Mas aquela legião de demônio, irmãos, a Bíblia pode relatar, aleluias, que chegou a falar para Jesus. Chegou a falar para Jesus assim, desta forma: não me tire dessa província, eu te rogo. O espírito maligno estava implorando para Jesus, para ele não sair daquela província. Olha só, irmãos. O diabo já tinha colocado a loucura na vida daquele homem, saiu do lar dele, da casa dele. Aleluias! Glorificado seja o nome santo do Senhor. E ainda queria colocar aquela cidade ainda em pânico, em perturbação, porque aonde o diabo passa, irmãos, o mal fica. Mas aonde Jesus passa, a libertação acontece. Aonde Jesus chega, o bem ele fica. Aonde Jesus chega, a enfermidade vai embora. Aonde Jesus chega, o vício vai embora. Aleluias. Nós devemos fechar todas as brechas para o inimigo não entrar. Na nossa casa, no nosso lar, na nossa alma. Aleluia, nós temos que fechar todas as brechas. Então, irmãos, o inimigo, os espíritos malignos estavam rogando a Jesus: não tira nós daqui da província. Ele estava desesperado. Era uma legião de demônio desesperado de fazer o mal. Eles queriam, aleluia, fazer o mal para aquela província e matar aquele homem de loucura e suicídio. Era o espírito da morte. Aleluias! Glorificado seja o nome santo do Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor.
Então o inimigo, aquela legião de demônio, irmãos, Jesus chegou a perguntar para ele. Por isso que eu falo para vocês que eram legiões, porque Jesus Cristo aqui, nesta mensagem, chegou a falar para o demônio: qual é o teu nome? Ele diz assim: legião é o meu nome, porque somos muitos. Por isso que eu falo, irmãos, porque a palavra de Deus diz que na vida daquele homem era legião de demônio. Era quase 2.000. Eu vou provar para vocês, aleluia, que era quase 2.000 demônios que estavam em um homem só, causando toda destruição, destruindo a vida dele, escravizando a vida dele, colocando ele como louco, sendo que louco ele não era, eram os demônios que eram loucos. Aleluias! Glorificado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluias! Aquela legião de demônios, depois que Jesus perguntou qual o nome dele, aquela legião de demônios, irmãos, aleluias, glória a Deus, aleluias, pediu, rogando para o Senhor, permita que nós entramos para aqueles porcos, porque havia uma manada de porco passando ali. E Jesus permitiu. É por isso que na Bíblia, aleluia, diz que foi quase 2.000. Os demônios saíram daquele homem e foi para os porcos. Aqueles demônios, irmão, pediu, rogou para que Jesus permitisse, porque Jesus é que permite todas as coisas. Ele pediu permissão para Jesus, que entrasse naquela manada de porco. Olha só, irmãos, o que aquela legião estava querendo fazer com aquele homem e fazer naquela província, causar morte de muito, destruição. Mas Jesus não deixou. Jesus, ele trouxe socorro. E Jesus, ele está trazendo socorro para a tua vida, para este lar. Aleluia. Para a nossa família, para a minha vida também, para a tua vida. Aleluia. A Bíblia diz, irmão, que foram quase 2.000 demônios que entrou nos porcos. Foram quase 2.000. E eles foram doidos. Os porcos que o espírito maligno entrou neles, caiu de cima a baixo do mar e despencou, e todos os porcos morreram. Olha a destruição que aquela legião estava querendo causar naquela província. A destruição era a morte. Era o demônio da morte, demônio de suicídio. Nós não devemos deixar a brecha para o inimigo entrar, irmãos, aleluias. Depois que as fazendas, ali diz que a cidade, todos ali daquela província ficou sabendo desse acontecimento, de que matou quase 2.000 porcos ali naquela província, causando, afetou a parte financeira também. Porque os donos dos porcos, aleluia, daquela manada de porco, ficou sem os porcos. Então, aquele homem estava causando, juntamente com aquela legião de demônios, estava contaminando aquela província. E quando o pessoal ficou sabendo desse acontecimento, do acontecimento dos porcos, aleluias, estava querendo expulsar aquele homem de lá. Só que Jesus já tinha libertado ele. Todos viram aquele homem, irmãos, em juízo perfeito, vestido roupa, tudo bonitinho ali, liberto para a honra e glória do nome santo do Senhor. A legião saiu daquele homem, mas aquela província ficou tão espantada do que aconteceu, que estava querendo que aquele homem fosse embora da terra deles. E aquele homem também não tinha culpa de nada, porque era espiritual. O que ele estava sofrendo era espiritual, e ele rogou para Jesus: me leva com você, Jesus. Mas Jesus não permitiu. Jesus, ele não permitiu. Sabe o que Jesus falou? Aleluias. Jesus falou assim para ele: vai para os teus, para a tua terra, vai para o teu lar, para a tua casa, e fale
da minha misericórdia que eu tive com você. Vai para a tua casa, vai para a tua terra e fala, anuncia quão grande misericórdia Jesus teve com você. Aleluias. Então, irmãos, a Bíblia relata que aquele homem voltou para o lar dele, voltou curado, aleluia, voltou sã. Ele não estava sentindo mais aquela loucura, aquela enfermidade, estava curado para a honra e glória do nome santo do Senhor. E eu creio que você está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que esta casa está liberta em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que você que está me assistindo também está liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja qual for a tua enfermidade, qual for o teu problema, está liberto em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todo mal já caiu por terra. Nesta palavra já caiu por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A Bíblia diz que aquele homem foi para a terra dele, anunciou o milagre que Jesus fez na vida dele. Então ele semeou, ele ainda fez a obra de Deus ainda, irmãos, aleluias. Ele se tornou testemunho do Senhor. Porque é assim que Jesus quer que nós faz o ide da palavra do Senhor. Ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então nós devemos fazer o ide. Ide, pregai a palavra do Senhor. É por isso que eu estou aqui, pregando a palavra do Senhor, aleluias, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você está liberto, você que está aqui nesta noite, o seu lar está liberto, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Para a honra e glória do santo nome santo do Senhor. Se creres, verás a glória de Deus. Nós temos que crer na palavra do Senhor, nós temos que crer no milagre do Senhor, porque Jesus ele veio para salvar, curar e libertar. Amém? Em nome santo do Senhor, eu agradeço essa oportunidade e encerro este culto neste momento. Glória a Deus, aleluias.